Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Antes de mais nada, não se esqueçam que temos um lançamento, a nova geopolítica, o Afeganistão na ordem mundial e regional, um estudo de 1979 até 2021, analisando ali desde a invasão soviética de 1979, aí já entra uma primeira discussão, foi invasão ou foi o governo do Afeganistão que pediu socorro aos soviéticos? Já é uma discussão importante. Até 2021, o retorno do Talibã, e no meio de tudo isso, tentando entender os meandros da geopolítica, né? Por que que em 2001 nós tivemos a invasão do Afeganistão? Como ela está inserida num contexto maior relacionado à doutrina Bush? Como isso está relacionado com uma série de teorias geopolíticas? O que o Afeganistão pode nos revelar como sintoma de uma ordem mundial conflituosa, que está tomando novos rumos, novos caminhos. Então, estudar o Afeganistão é entender o mundo, no final das contas, e é exatamente isso que se propõe o livro. E não só isso, para além disso, uma série de discussões que nós chamamos de epistemológicas, né? Quais conceitos são adequados e como utilizá-los hoje, como pensar o Afeganistão hoje, o que é nação, o que é identidade, como isso está relacionado ao Afeganistão, como o Afeganistão é um país ali formado por uma formação colonial, né? Como aspectos coloniais estão ali relacionados à configuração das suas fronteiras, aos povos que o habitam, né? Como é um país artificialmente formado e por aí vai. Não deixem de perder aí esse lançamento e fortalecer, claro, aqui o nosso canal, né? E o autor que vos fala. Bom, é isso. Hoje, então, vamos ao tema do nosso vídeo hoje. Vamos discutir um pouco, né? Talvez um dos debates mais importantes, eu não diria nem só do Departamento de Geografia da USP, mas da USP. Não digo nem só da Faculdade de Filosofia, mas da USP, né? E apesar de tão importante, de alguma forma esquecido, parece até que esquecido por alguns que assinaram o manifesto, que coisa, né? Mas no final a gente pode discutir um pouco melhor isso. Trata-se do quê? De qual debate? Manifesto, o papel ativo da geografia, rememorado, né, o conhecido já na época como Manifesto Capa Amarela, né, devido ao fato de que o manifesto foi impresso num papel amarelo. Vamos tentar relembrar um pouco esse debate, que me parece um pouco esquecido, que vez ou outra lembrado de maneira muito, vamos dizer, tímida, e tentar entender qual foi a importância, o contexto e o que principalmente, né, o que a gente pode tirar de lição do Milton Santos nesse debate. Vocês sabem aí, vocês que acompanham, sabem que a gente tem várias palestras do Milton Santos gravadas. Eu suspeito que essa tenha sido a última. Corro o risco aqui de errar, mas de gravação acredito que foi a última, porque foi o último texto. Também, se eu não me engano, o último texto publicado pelo Milton Santos, papel ativo da geografia, esse manifesto, porque ele foi feito muito próximo da sua morte. Então, uma pena, né? Um grande autor aí que se foi, mas todos nós temos que ir um dia, né? Mas contribuiu muito e a gente tem que pegar tudo que a gente puder, né? Do Milton Santos é sempre interessante, né? Inclusive não podemos deixar de relembrá-lo, né? Então vamos deixar o Milton aqui acompanhando as nossas discussões. Muito bem, então vou compartilhar com vocês e vou fazer uma espécie de reação ao vídeo, comentando suas falas, vendo o que a gente pode tirar de proveito, tentando entender até, inclusive, o que o Milton está querendo dizer ali. Então vamos lá, vamos assistir ao debate. Então vocês encontram muito facilmente esse debate aí no YouTube, né? Debate com Milton Santos, o papel ativo da geografia, um manifesto. E nós podemos, então, a partir de agora, acompanhar as falas do Milton. Eu comecei aqui a exposição das falas do Milton a partir de 1 hora, 21 minutos e 51 segundos. Por quê? No início, na verdade, a gente tem todo um contexto em que os outros professores do departamento vão respondendo, né, às indagações contidas no manifesto escrito do professor Milton Santos. Então, aqui cabe, antes de tudo, eu fazer uma espécie de contextualização. Primeiro, que existiu um manifesto escrito. Aqui é o que é a parte falada desse manifesto, né? Mas esse manifesto ele tem uma parte escrita que vocês acham facilmente no Google, só colocar lá o papel ativo da geografia, Milton Santos PDF, domínio público, vocês acham facilmente esse manifesto do professor Milton Santos,
Manifesto muito curtinho e muito interessante. O que eu deixo de recomendação para vocês? Acho que não é necessário para entender exatamente o que o Milton vai dizer aqui, porque ele trabalha uma série de outras questões, né? Mas é importante que, se você quiser compreender um pouco melhor, primeiro, que você tente de alguma forma assistir a fala inicial dos professores, e depois que vocês busquem ler esse manifesto. É claro que, como eu disse, isso não vai prejudicar o vídeo agora, vocês podem assistir tranquilamente, mas a nível de contextualização, né, é importante e interessante que se faça essas duas coisas, né? Bom, então, papel ativo da geografia, né, Milton Santos, um manifesto, vamos tentar entender exatamente o que o professor Milton quis dizer com todo esse debate, mas basicamente é o Milton com uma velha indagação, ou seja, a geografia como uma disciplina ativa, né, como e principalmente, né, como uma ciência que deve buscar, ou até como uma filosofia que deve buscar consolidar a sua linguagem, consolidar os seus princípios epistemológicos, certo? Então, eu preciso consolidar esses princípios para pensar da melhor forma possível a geografia. Então, vamos lá. Bom, essa parte já é após o contexto da fala dos outros professores, como eu Eu disse. creio que as coisas Agora é a resposta do professor Milton. se passaram como eu havia previsto. Eu apenas não sei como encaminhar a resposta se, a partir de uma reflexão mais geral, mas tenho medo de que a discussão se esgarce, se perca, ou através de respostas muito individuais, e tenho medo de ultrapassar os objetivos que tenho quando discuto a questão da geografia. A última palavra de Dieter, todavia, me trouxe um grande alento, quando ele disse: o que nós temos que discutir é o manifesto contra o trabalho, e não o manifesto do papel ativo da geografia. É exatamente isso que me assusta. Muito bem, então Milton Santos está fazendo aqui uma referência à fala do professor Dieter, por isso que é interessante, como eu disse, assistir, mas eu posso contextualizar tranquilamente para vocês. E o próprio Milton já contextualizou aí, né? O professor Dieter, ele, a respeito do Manifesto Capa Amarela, ele coloca que seria muito mais interessante que se resgatasse, na verdade, outro manifesto que ele brinca, né? Ele diz outro que também é de capa amarela, que é um manifesto contra o trabalho. Uma outra recomendação de bibliografia, um manifesto contra o trabalho, ele até hoje é referenciado por alguns professores, inclusive no departamento de geografia da USP, né? Não vou dar o nome aqui, por delicadeza, é claro que não há nenhum problema trabalhar com esse manifesto, mas é chato ficar falando os nomes, né? Mas alguns professores continuam utilizando esse manifesto com um princípio teórico, o que é completamente aceitável. Mas o Milton ele estava ali fazendo uma indagação a respeito de como a geografia tende a pode contribuir, né, a partir de seus princípios epistemológicos, a partir de seus conceitos, e o professor Dieter ele diz que é mais interessante o manifesto contra o trabalho. O que eu vejo aqui na fala do Milton Santos é essa questão, né? É muito mais é perigoso, como ele diz, né? Essa ideia de que é muito mais interessante o arcabouço marxista do que o arcabouço geográfico, né? É uma ideia de que, olha, a gente não pode tornar a geografia uma ciência exclusivamente do marxismo ou simplesmente trabalhar com os conceitos do marxismo sem transformá-los naquilo que o Milton chamava dessa plasticidade, sem mediar esses conceitos da forma como a geografia deveria trabalhar. Então, é uma parte muito interessante, né? E essa crítica a gente observa que o Milton Santos faz e refaz em diversos momentos, né? O fato de que, bom, você pode trabalhar com economia, com... O Milton, inclusive, vai buscar pressupostos teóricos até na física, né? Vamos lembrar lá que no Espaço e Método ele busca o Leibniz para falar da força de um vetor, para explicar mais ou menos como funciona uma categoria. Então, a gente pode inclusive até por metáforas, como mais ou menos esse caso, mas até buscar alguns princípios conceituais, desde que a gente faça as devidas transformações necessárias
do nível epistemológico, ou seja, desde que a gente saiba trabalhar esses conceitos que são alienígenas para a geografia, segundo um princípio geográfico. Bom, vamos continuar. O que me assusta na atitude explícita ou implícita que tem tomado o debate geográfico. Isto é, eu posso discutir a respeito, não da geografia, que não é o tema central, equivocadamente foi, mas não é. Eu posso discutir sobre qualquer coisa, a pretexto de substituir o trabalho intelectual. Daí a minha expressão de indolência epistemológica. Eu não usei a palavra preguiça epistemológica, é uma doença da qual esta tarde permitiu verificar os enfermos. Essa fala do Milton é das mais importantes, né? Esse termo que ele utiliza, que parece que passou batido, né? Indolência epistemológica, depois ele fala de preguiça epistemológica. O que ele estava querendo dizer com isso, afinal? Quer dizer, parece que o professor Milton, ele estava de alguma forma chamando atenção exatamente para isso, para o fato de que a geografia ela não é trabalhada segundo a sua linguagem, né? E eu creio que a geografia crítica, ela muito caminhou um pouco nesse sentido. Por exemplo, quando a gente pega um livro como o do professor Antônio Carlos Robert Moraes, fica muito claro ali, logo no primeiro capítulo, ele dizendo ao final, geografia crítica parece não se importar tanto com a questão do conceito. E isso é extremamente perigoso, né? Porque o conceito é a base da formulação da ciência. O conceito é o que me permite enxergar o mundo. E por isso, é essa questão. Quando a gente começa a trabalhar despretensiosamente os conceitos e classificá-los da maneira que convém, isso acaba sendo um grande problema. Esse é um primeiro ponto. Mas aqui, principalmente, o fato de que não se resgata a bibliografia. E é uma crítica que vocês vão ver que vai surgir nesse manifesto, né? Parece que tudo que foi escrito não foi lido ou não foi trabalhado. O que o Milton Santos quis, no fundo, dizer aqui foi: o sintoma aqui dessa indolência epistemológica é que não se lê, não se está lendo como deveria, não se está fazendo o trabalho da intelectualidade, que é ler, de ver o que está sendo produzido, de ler e de contribuir com a discussão. Parece que a geografia tem um grande problema, então, nesse sentido de essa preguiça epistemológica. A gente precisa trabalhar com mais coragem e com mais força, né, com mais atividade, vamos dizer assim, para superar essa preguiça. Só há um caminho para isso: ler e participar dos debates sem medo. E a gente só pode participar sem medo quando a gente tem bases epistemológicas para isso. Mas esse tema que o Milton toca, acho que é um dos mais relevantes, inclusive hoje, porque parece que ainda hoje não se deu a devida atenção a isso que o Milton chamava de indolência ou preguiça epistemológica, né? Parece que os geógrafos continuam muitas vezes trabalhando os conceitos, inclusive conceitos filosóficos, de uma maneira arbitrária, perigosa, e parece que também não resgata o que já foi escrito. Parece que deixa passar muita coisa, e esse é um grande problema. Então vamos continuar lá. A preguiça de enfrentar a questão central da disciplina, que é saber o que fazemos. E não trabalhar apenas com aproximações, com generalizações, com afirmações externas ao tema central, como externas foram algumas observações inteligentes a respeito desse manifesto. Esse manifesto não começa aqui e não termina aqui. Esse manifesto ele resulta, em grande parte, de um trabalho que é feito há anos e anos e que tem uma busca que é clara, inclusive a busca das palavras. Muito bem, a busca das palavras, né, pessoal? Isso Milton Santos chamou atenção a vida inteira. A gente nem precisaria ver esse manifesto para ter muita noção disso. Milton Santos, ele sempre buscou as palavras. Se você pegar qualquer um dos livros dele, é a busca pelas palavras. E parece que muitas vezes a geografia crítica, ela deu mais importância
a crítica social, mas essa crítica social ela só pode ser realizada a partir das palavras, a partir de um conjunto de linguagem. Sem esse conjunto de linguagem, a gente não tem um arcabouço necessário para fazer uma discussão geográfica interessante. Então, a gente precisa ter isso muito bem formulado e melhor, né? Quer dizer, não é só uma questão de definir, o que eu acho que ainda é um problema para a geografia. Definir já é um problema, o que seria um primeiro passo. Até porque a geografia crítica vê que as definições são perigosas. Mais de uma vez eu vi os professores do departamento de geografia dizendo que definir um conceito seria aprisioná-lo. Isso daí eu acredito seja extremamente equivocado. Né? Sem a definição, eu não tenho o primeiro passo para observar a realidade. O que eu não posso é me prender a uma única definição. E nunca vi um dicionário que fizesse isso, por exemplo. Porque eles também falam contra os dicionários. Nunca vi um dicionário que fizesse isso, que desse uma definição e pronto. Os de filosofia mesmo, definição segundo tal, 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 ele movimenta o conceito, ele não prende o conceito. Então a gente precisa ter uma base pela qual caminhar, com definições apropriadas, para que a gente possa realmente conseguir observar a realidade da maneira que ela demanda. A realidade precisa ser observada de uma maneira que demanda uma linguagem. E essa linguagem, ela não precisa ser, vamos dizer assim, restrita a uma definição metafísica. Ela não precisa ser uma única definição, única, lógica, possível, generalista. E o próprio Milton não defendia isso. Se a gente pega, sei lá, pega as metamorfoses do espaço habitado, quando ele vai falar das categorias, ou pega lá o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo, quando ele está falando de geografia geral e regional, quando ele está falando do processo de abstração dos conceitos geográficos, o que ele está dizendo é o seguinte: as abstrações na geografia elas não podem ocorrer de uma maneira, vamos chamar assim, estritamente metafísicas, né? Quer dizer, não pode ser uma questão de vamos elevar esse conceito a uma única definição necessariamente lógica e de validade universal, como demandaria, em muitos aspectos, as próprias definições metafísicas. Não, a geografia é uma ciência empírica. A validade do conceito está no fato de que eu jogo ele para se confrontar com a realidade. Eu preciso jogar esse conceito no confronto com a realidade. É ali que eu vou descobrir se essas definições, e isso é um movimento dialético, né, pessoal? Eu crio conceitos observando a realidade. O conceito também não é necessariamente uma ideia anterior. Eu primeiro observo, depois eu crio o conceito. Esse conceito ele ganha movimento na análise. Depois, quando eu jogo na análise, estou dizendo isso por quê? Porque se a geografia é uma ciência empírica, primeiro eu observo, certo? Então, eu observo, jogo esse conceito para a realidade, jogo o conceito de lugar, de paisagem, de território, e vejo se ele é capaz de me trazer bons resultados, se ele é capaz de me garantir uma análise adequada. Nenhum conceito é perfeito, né? A não ser os conceitos dedutivos, ou seja, os conceitos que, na verdade, não são empíricos, né? Os conceitos racionalistas, a prioristas, esses são perfeitos. Pode, sei lá, pegar a definição do triângulo retângulo, a Bhaskara, a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a um. Tudo bem, são definições perfeitas, mas porque trata-se de um processo dedutivo. Não é? Quer dizer, eu crio a ideia para depois observar a realidade. A geografia, sendo uma ciência empírica, ela primeiro observa para depois criar o conceito. Esse conceito nunca é perfeito, porque a observação nunca é da totalidade. Eu não sou capaz de observar a totalidade. Eu observo fragmentariamente. Essa fragmentariedade me permite, então, deduzir, né, alguns conceitos. Eu consigo chegar em alguns conceitos a partir da sua observação. Tá? E esses conceitos eu jogo de novo para observar a realidade. Como ele é um conceito que veio da observação fragmentária do mundo, quando ele se choca com as suas diversas partes, esse conceito se transforma. E é isso que aprimora o conceito. E é isso que muitas vezes faz com que eu substitua um conceito por outro, eu mude o foco da minha análise por outro. Então é muito perigoso quando a gente procede numa investigação com velhas noções. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar mais o conceito de região, de Lablache, para analisar as regiões tal como são hoje. Ele pode nos ajudar no sentido de demonstrar uma certa alteração na realidade, mas ele já está sendo substituído por novos conceitos. E aí que surge a questão da linguagem. Eu preciso dessa linguagem
que é constantemente num movimento aprimorada. Isso significa que eu não posso dar uma definição porque amanhã vai estar superado? Não. Eu só posso superar se eu definir. Então, primeiro eu preciso definir para amanhã observar. E é nessa observação que eu sou capaz de transformar esse conceito, de alterar questões fundamentais, de chocar esse conceito com outros conceitos. Eu vejo que muito dessa discussão ter sido perdida vem um pouco desse caráter, eu admito, um pouco estéril dessa discussão, mas que eu acho fundamental. A gente não pode só ficar correndo atrás de discussões que sejam, vamos dizer assim, as que mais nos agradam. Apesar de que eu acho super agradável esse tipo de discussão. Mas a gente precisa de um movimento que começa aqui. Essa é a questão. Começa na linguagem a ciência. Todo o resto não existe se eu não tenho a linguagem, se eu não tenho o conceito. E é isso que o professor Milton está tentando chamar a atenção aqui, e ele vai trazer essas questões de novo. E a gente trabalha de novo isso daqui. Como algo de consecutivo à busca das ideias, que pretendem ser conceitos. Fugir desse debate é fugir ao centro de uma discussão que possa frutificar. Não o digo para defender a mim mesmo, não se trata disso. E trata-se de convocar a disciplina para debater-se ela própria, disciplina. Esse debate se fará derredor do objeto da disciplina. Sobre essa questão da disciplina, é muito interessante a gente resgatar, inclusive, o próprio conceito de disciplina. Se a gente pega lá um texto como Foucault, texto do Foucault, né? A ordem do discurso, a disciplina é o que garante a ordem do discurso no meio acadêmico. A disciplina, ela só pode existir se ela tem uma linguagem que a garanta. Inclusive, isso acaba se tornando, e a ciência é importante para a ciência, isso não há como negar. O argumento de autoridade é importante para a ciência. Fora da ciência, esquece, não tem isso, não tem argumento de autoridade. Mas dentro da ciência, o argumento de autoridade ele se caracteriza pela linguagem. A forma como eu consigo construir uma linguagem apropriada para minha análise. E a disciplina, ela tem uma centralidade num objeto que só pode ser observado segundo conceitos. O discurso depende desses conceitos e a ordem do discurso também. A ordem do discurso é a vigilância do discurso, vamos colocar assim, certo? O discurso ele tem uma vigilância que é necessária, né? Não dá para chegar e também vamos abandonar os conceitos, que é mais ou menos o que a gente faz. Então, não, o discurso ele tem uma vigilância epistemológica que garante a centralidade do objeto. Porque os conceitos que eu cultivo são importantes para delimitar e analisar esse objeto. O debate sobre a sociedade em geral, ele é central. Mas não é disso que se está tratando. De que se está tratando é do debate de um aspecto, de uma parte, de uma instância da sociedade. A totalidade não pode ser tratada de forma nua ou cega. Ela tem que encontrar a sua manifestação empírica, e é por isso que não se separa o fenomenológico do ontológico. Muito bem. A realidade, tal como ela nos surge, é uma totalidade. A realidade é uma totalidade. Só que essa totalidade, ela não pode ser analisada nua. Eu não posso observar ela nua é o quê? Sem suas roupas, né? Quer dizer, eu não posso observar ela tal como ela é, diretamente. A totalidade, eu não tenho acesso à totalidade, certo? Principalmente, claro que aí existem várias formas de se pensar a questão da totalidade, se a gente voltar lá no rei, ou pensar as questões que envolvem o ser, mas tudo bem, vamos ficar aqui na proposta do Milton, certo? Então,
Vejam bem, a gente está pensando aqui junto com o Milton Santos. Ele está dizendo a totalidade é uma impossibilidade, então a gente acessa fragmentos dessa totalidade. Um deles é o espaço. Né? E esse seria o objeto da geografia, uma das instâncias da sociedade. É o espaço. E aí ele volta, é bom a gente resgatar essa parte final, que pode gerar algum tipo de problema. Separa o fenomenológico, o empírica, e é por isso que não se separa o fenomenológico do ontológico. Muito bem, o que o Milton está dizendo aqui, o fenomenológico, que diz respeito ao fenômeno, certo? Há várias formas de se entender o fenômeno, daí de ser um discurso complicado esse do Milton. Né? O fenômeno ele pode ser entendido como a aparência, por exemplo. A aparência é o fenômeno, ou seja, é as coisas tal como me surgem. São seus aspectos primários, o que eu observo. A aparência é a paisagem, por exemplo, é o que me chega primeiro aos sentidos. Ela está em contraposição à essência. A essência é o que está por trás dessa aparência. É essa forma de enxergar o fenômeno. Há a forma de enxergar o fenômeno como caminho para se atingir a essência. E daí a fenomenologia trabalha essas questões. Mas aqui, tal como o Milton coloca, a minha impressão é que ele está dizendo o fenomenológico como a manifestação. E daí está mais próximo do que a aparência. A manifestação de algo. Né? O fenomenológico é a manifestação, é a paisagem, por exemplo. A ontologia é o estudo do ser. Daí ele dizer que, na verdade, o fenomenológico não se desliga do ontológico, ele está dizendo que o fragmento faz parte do todo. A parte faz parte do todo. Não é? Quer dizer, a aparência, ou o conjunto de aparências, elas dão origem, né? Elas levam, de alguma forma, a uma totalidade. Essa fragmentação, as formas que surgem a partir do fenômeno, reunidas, podem me levar ao ser. Ela não está desligada do que é o ser, certo? O fenômeno como manifestação, ele não está desligado do que é o ser. Daí, então, pensar que o fenomenológico não está desligado do ontológico. É a busca da não separação entre o que as coisas são e o que elas, e a forma como elas se dão a olhar, que constitui o centro mesmo da preocupação. Como as coisas são e como elas se dão ao olhar, certo? Como elas são, o ontológico, como elas se dão ao olhar, a aparência, a sua manifestação fenomenológica. Preocupação, digamos, da produção das ideias sobre a realidade. Da mesma maneira que a discussão de se é estrutural ou deixa de ser estruturalista é uma discussão, me permitam dizer, boba, porque não conduz a parte nenhuma, exceto se tomassem como ponto de partida estruturas fixadas, congeladas, coisa que nos anos 50 Maximilian Schor já havia denunciado como inaceitável. Aqui há uma questão interessante, né? O Milton ele coloca muito bem essa questão dessa crítica, né? É estruturalista? É não estruturalista? Hoje a gente não vê um outro tipo de discussão que aparecia muito, que era é funcionalista ou não é funcionalista, mas hoje a gente vê coisas do tipo é positivista ou não é positivista, e o que o Milton está dizendo é, o que menos importa é eu ficar tentando saber se é ou não é, mas ao que essa discussão pode me levar? Daí ele explicar um pouco essa questão das estruturas como algo fixo. Né? E para quem conhece o pensamento do Milton, sabe que ele trabalha muito com a noção de estrutura e também é muito dedicado à noção de sistema. Né? E vamos esperar um pouco mais, que ele vai trazer um pouco dessa crítica, né? Sobre a noção de sistema, sobre esse ataque, ele utilizar o conceito de sistema ou não utilizar. Mas que foi renovado na discussão da geografia brasileira, um momento de grande pobreza dessa discussão, o de apontar aqui e ali funcionalistas, estruturalistas, em vez de, a partir da realidade
encontrar estrutura e processo, função e forma. Muito bem, estrutura e processo, função e forma. Aqui é um texto maravilhoso que eu acho muito importante para quem quiser começar a pensar essas categorias no Milton, né? Que é o espaço geográfico como categoria filosófica. Texto sensacional, vocês encontram facilmente aí também, PDF na internet. Então, para pensar um pouco como essas coisas estão relacionadas, né? Estrutura e processo, função e forma, uma coisa leva à outra, né? Estrutura, ela é pensada em relação à soma de formas e de processos, não é? As funções, elas dão o sentido do processo no pensamento miltoniano, né? Então, as funções, elas dão o sentido do processo. Se eu analisar a forma sem a função, eu não compreendo o processo. Basicamente, é essa discussão vocês vão encontrar nesse texto também. E a mesma coisa, da forma, né? A forma que possui uma função que leva ao processo, que leva à definição de uma estrutura. Daí, forma e processo, isso é algo que está muito relacionado, né? As formas, elas são produtoras, por assim dizer, de processos. Porque se a cada forma é estabelecida uma função, cada função leva a um processo, então o que eu tenho é uma relação, vamos dizer assim, em que as formas vão produzindo processos. Neste livro aqui, a gente faz uma discussão sobre isso, né? Sobre como, na verdade, é uma dialética entre forma e processo, né? Onde o processo, mais uma vez, de volta altera a forma. E como isso, na verdade, é o que está na base da definição de estrutura. E aí entra, por exemplo, escala. As estruturas se dão em escalas também de análise. Isso daqui é uma questão muito complicada, né, pessoal? Por isso esse debate talvez fique perdido. E o que eu estou fazendo aqui é um esforço de análise. Eu também não posso dizer que eu tenha a resposta para todos os elementos que estão aqui colocados, mas é um esforço de tentar desdobrar com vocês algumas questões aqui que eu acho importantes. Porque sem a visão do funcional, não vejo como a totalidade se dá nos lugares. E corro o risco de trabalhar com uma totalidade vazia. É evidente que o que eu estou dizendo pode sorrir a algumas pessoas como algo de impenetrável, mas é exatamente porque os estudantes de geografia, em grande parte, e os professores também, são animados a não ler o que se escreve dentro da disciplina, o que reduz a possibilidade de um debate digno desse nome. Essa moleza do debate acadêmico no Brasil e na geografia também, que resulta dessa dificuldade para aceitar a disciplina como algo que merece ser lido. Essa daqui é uma patada fenomenal do Milton Santos, que com certeza ali na hora atingiu muita gente, não é verdade? É isso, é essa questão. Os estudantes e os professores não são animados, né? Ou fazem esforços para que não se leia o que foi produzido. E eu concordo com o Milton. Eu, na faculdade de Geografia, minha experiência própria revelou que a maioria dos professores parece que dão uma aula desapaixonados pelo conteúdo. Não é nenhuma crítica direta à Faculdade de Filosofia, da USP, né, a FEFELESH, mas vi muito isso, né, aquela questão de ficar muito preso aos slides, ou de parecer que o debate parece que não ganha uma continuidade, que é sempre uma elaboração do que já foi, mas nunca um proceder segundo o que foi escrito, né? Professores incríveis, eu não estou fazendo nenhuma generalização, não vou dar nome nenhum aqui, mas tem professores incríveis que não fazem isso na faculdade de filosofia, na geografia, mas tem outros que eu percebo muito isso que o Milton está falando, essa espécie de moleza, essa espécie de professores que, por exemplo, quando a gente propõe um debate em sala de aula, prefere se manter no slide. Não, não, porque eu tenho que terminar o slide, mas qual a importância do slide? Né? A importância é o debate, é o que está vivo ali, é o que a gente pode construir em conjunto, né? Então, que não tem tanta essa abertura, né? E uma boa aula é uma aula que tem que ser trabalhada em conjunto, num debate. Muitas vezes eu vejo até professores fugindo desses debates, que é exatamente isso que o Milton está dizendo aí,
Quer dizer, foge, porque naturalmente, eh, não, muitas vezes acho que surge o medo de se enrolar nesses debates. Então, o que o Milton está dizendo aqui é um sintoma até hoje, e da intelectualidade brasileira, não é nem só da geografia. E é isso que ele falou. O que eu digo aqui parece um pouco impenetrável, mas porque ninguém leu o que estava escrito, né? Esse tipo de debate está lá, e ninguém correu atrás de entender. Então é claro que quando o Milton fala, ninguém vai entender o que está sendo dito, porque ninguém se especializou nesse sentido. Se a única função do intelectual é ler, e o intelectual não lê, então o que, que ele é, no fundo, né? E ler de tudo, né? É um grande problema porque o Milton ele tem uma linguagem filosófica gigantesca. E aqui a ideia não é que todos tenham o nível do Milton, que é realmente difícil, mas que tenham uma possibilidade de expandir seus horizontes de leitura e se tornar cada vez mais generalista. Pelo menos entender. É uma coisa incrível, porque até hoje eu vejo, já vi na faculdade de filosofia, letras, ciências humanas, na FEFELESH, muita discussão sobre a obra do Milton Santos. E sempre que eu vejo essas discussões, me parece uma coisa banal. Parece uma coisa assim de levantar o que há de mais primordial no Milton Santos. Né? Eu me lembro de uma discussão que tive com uma das professoras no departamento de geografia, em que eu disse que ler Milton Santos era mais difícil do que ler Kant. Ela me responde, não, mas Milton não chega nesse nível. E aí eu começo a falar com ela, conversar e dizer, olha, mas eu leio Milton e tem referências ao Leibniz, ao Husserl, ao Sartre. E aí eu vejo que a própria professora não tem base para falar sobre esses outros filósofos. Então, como que leu a obra do Milton se não se conhecia esses outros filósofos? É claro que tem muitos outros professores e professoras lá que dominam muito bem. Eu não estou querendo aqui me colocar acima da professora. No que ela leu e no que ela apresenta, legal. Mas deixa muito a desejado que a gente esperaria dessa intelectualidade comprometida em avançar com o que o Milton Santos começou. Então, eu acredito que o Milton Santos é um autor tão póstumo que nem chegou o tempo dele ainda. A não ser para falar da globalização, que é a única coisa que a gente vai resgatar dele. Ou uma vez ou outra falar lá do circuito inferior, superior da economia. Então me parece que o Milton Santos ele virou isso, é o autor da globalização, ele é tão póstumo, póstumo em qual sentido? Parece que ninguém ainda entendeu o que ele queria dizer. Ou não procurou entender, ou quando busca entender de uma forma bem banalizada. Então, o que é importante? Caminhar a partir do que foi escrito, mas parece que é uma preguiça, uma moleza epistemológica, e eu acho que o principal sintoma são essas videoconferências que fazem sobre o professor Milton Santos, é uma coisa de discutir o que é de mais banal, sem se aprofundar na sua obra, sem tentar entender como ele construiu, como ele aplicou, quais implicações a gente tem para esses conceitos, né? Então, falta sobre o Milton Santos muito. E eu não conheço um debate de alto nível sobre o professor Milton Santos. A começar pelo fato de que a gente não tem nem livros de comentadores do professor Milton Santos. Por isso eu digo, é um autor muito póstumo. Demanda uma hermenêutica a sua leitura, uma chave de compreensão. E se a gente não se aventurar na sua obra e não buscar entender por que ele construiu esses conceitos, suas referências teóricas, eu acredito que o Milton ele virou esse professor muito referenciado, mas não entendido. Há muita referência sobre o professor Milton Santos. E ele é inclusive um autor do self-service. A pessoa vai lá, abre o livro dele. Ah, e adorei esse conceito de circuito inferior da economia. Jogo lá. A pesquisa do tipo self-service. Eu vou lá, eu escolho o que é mais apetitoso para mim dessa obra e eu utilizo isso. Então, sabe, é trabalhar o autor na sua obra, na constituição da sua obra, do seu pensamento, dos seus conceitos. Trabalhar. E é isso que eu não vejo. Inclusive de muitos aí que participaram desse manifesto. Eu não vejo muitos que apoiaram esse manifesto seguindo as orientações do professor Milton Santos. Não vejo. O que é um problema enorme, não é? Do que eu vi aqui esta tarde, cheguei à conclusão de que é um esforço feito, não nesses 20 anos em que estou aqui,
mas em muito mais foi útil, já que houve claramente reclamação a respeito de desenvolvimentos que estão claramente explicitados no que está escrito, publicado, divulgado. Pois é, professor Milton, parece que não foi só os 20 anos ou os outros mais. Parece que continua sendo jogado fora. É isso, é não se apropriar da obra do Milton como deveria ser apropriado. Mas aqui o debate tome o ar de uma defesa, porque não acredito que ninguém tivesse a intenção de fazer um ataque. O que apenas reivindico é que o debate se faça. O debate se faça sobre aquilo que se propõe debate, não sobre outra coisa. Essa chamada de atenção do professor Milton parece que é muito necessária hoje. O que eu vejo como sintoma, e aqui eu estou falando especificamente mais da minha realidade, que trata com os pesquisadores da USP, cadê os grandes intelectuais? Agora, de verdade, isso daqui a gente extrapola para todo o resto, né? Cadê os livros? Eu não vejo mais livros sendo publicados, a não ser sobre questões banais, muitas vezes. Como, sabe, ou esses livros são importantes. É importante que a gente faça alguns estudos de caso, que a gente, mas quando fica só nisso é um grande problema. E são livros que, por exemplo, não enfrentam uma discussão epistemológica. Então é importante enfrentar essas discussões. Não parece que isso não ocorre. Esses dias eu tive em contato lá com um livro no Departamento de Geografia da USP, lançamento de Geografia Política. Eu abro o livro, é um livro organizado, capítulos. A situação da criminalidade no bairro sul da cidade tal, próxima de Buenos Aires, sabe? A gente está atomizando o conhecimento e esquecendo de fazer esse resgate superior. Então, como nesse livro aqui, mesmo quando a gente discute estudos de caso, é importante a gente retornar para discussões epistemológicas. É exatamente o que a gente tenta, o que eu tento fazer nesse livro aqui. Trabalhar a geografia no nível do que ela merece ser trabalhada. Não é nenhuma grande revolução isso daqui, mas é um caminho a ser trilhado, que eu considero importante. De que serve chegar aqui e explicar como a sociedade é? Apenas. O que eu quero é saber explicar, a partir do meu cantinho disciplinar, o que a sociedade como um todo é. Como é que se dá o processo da mudança social, para poder então influenciar, primeiro pela ideia, certamente, e eventualmente pela ação, o curso da história. E aqui eu quero chamar a atenção também para uma distinção que me parece central entre enunciar problemas e enfrentar problemas teóricos, epistemológicos. É muito fácil enunciar. Aliás, 90% das dissertações e teses que a gente lê começam e terminam por enunciados de problemas, mas não pela discussão. Há, em certos casos, até muito menos, há apenas o anúncio dos problemas, sem o enunciado. Na maioria dos casos, é o enunciado, mas o problema ele próprio não deixa de ser tratado. Essa leveza, essa ligeireza, outra vez, com a qual a nossa disciplina é tratada fora dela, e por que não ser assim, se dentro dela também ela é tratada com essa ligeireza? Muito bem, né? Então, ó, é essa questão. A gente enuncia, né? Às vezes a gente só faz o anúncio. Tem esse problema, mas a gente não chega nem a construir o enunciado do problema. É isso, um grande problema hoje em relação à questão das categorias geográficas. E não se discute.
Por que que não se discute? Porque não tem a base para se discutir. A base dessa discussão, ela precisa ser aprofundada, e há um medo, um complexo de vira-lata entre os geógrafos que é chocante. A gente tem medo de, no caso da USP mesmo, atravessar o departamento de geografia para o de filosofia, para que a gente possa se munir de argumentos, de análises que possam promover a nossa disciplina da maneira que ela merece. E por isso é o que o Milton disse. Se ela é tão tratada dentro dela mesma, tão maltratada internamente, por que que fora ela não vai ser? Ele está dizendo, é justamente pelo fato de que a gente mesmo, de que nós mesmos, os geógrafos, não procuramos aprimorar os nossos conhecimentos e trabalhar como a análise demanda o trabalho, que isso faz com que o historiador, o filósofo, o sociólogo olhe para a gente e diga a geografia é a discussão da paisagem, fala um pouco sobre o cenário onde ocorrem as ações, e é isso. Esse é o perigo. E a gente maltrata tanto que a gente só caminha para esse sentido. Precisamos de um outro Milton que seja capaz de nos oferecer uma obra. Desde a última leva de intelectuais, vamos lá, sei lá, Jurandir Ross, Vanderlei Messias da Costa, Antônio Carlos Robert Moraes, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Rogério Reis Baerti, Rui Moreira, Carlos Walter Porto Gonçalves, Aziz Absaber, Milton Santos, desde essa última leva de intelectuais, o que a intelectualidade da geografia brasileira tem produzido? Eu ainda coloco o professor André Martin nessa leva de grandes intelectuais na geopolítica. Mas o que essa nova geração, que vem posterior a essa geração que lutou na geografia crítica, o que a gente produziu? Tá certo? Temos grandes professores do departamento de geografia, não só na USP, em muitos lugares. Professores incríveis, mas a gente não tem uma obra. Quem que está constituindo essa nova obra? Quem que está produzindo? Quem que está enfrentando? Porque hoje a gente está... O mundo não é mais o mundo dos anos 80 da geografia crítica. E a gente está trabalhando com as mesmas categorias. Isso quando a gente não volta lá no Capital e fica preso lá, né, no século XIX. Então, cadê? A gente precisa de uma renovação contínua. Quem é o grande autor da geografia brasileira hoje? Não das antigas gerações, mas das novas que estão vindo. A gente precisa descobrir logo um meio de começar a produzir uma obra. Parar com essa mania de livro organizado, só livro organizado, só um estudinho de caso ou outro, e não acompanhar, como o próprio Milton diz aqui, esses estudos de caso das questões epistemológicas. Porque se a gente conduz aos estudos de caso, aos estudos regionais, por exemplo, trabalhando com categorias velhas, o que a gente tem a dizer sobre eles? Quase nada. E só se a gente se atualizar do que está sendo discutido hoje na ponta da filosofia, da sociologia e da geografia no mundo, porque hoje no mundo temos grandes geógrafos, mas eu estou falando aqui principalmente da geografia brasileira, né? Apesar de que no mundo também existe essa crise de pensamento, né? Mas principalmente aqui na geografia brasileira, se a gente não se atualizar de tudo isso, a gente corre um risco grave, porque a gente já não se atualizou lá atrás. Parece que falta a maioria hoje ainda, os fundamentos do Lablache, do Ratzel, do Maximilian Sorre, do Jean Brunhes, e de outros mais, até dos nossos próximos, Aziz Absaber ou Rui Moreira. Isso é uma questão de preguiça epistemológica. É por isso que eu temo pelo futuro da disciplina. Em virtude dessa recusa a uma discussão aprofundada, em virtude dessa atitude de afastar o debate tal como é proposto, para propor a volta a uma discussão geral, na qual o homem que está viajando de ônibus pode também participar desse veso jornalístico com o qual escrevemos a maior parte dos nossos trabalhos. Grande crítica do Milton, esse tom jornalístico. Pois é, Milton, quer dizer, parece que a maior parte dos nossos trabalhos são matérias jornalísticas. O que ele está falando? Falta linguagem, mas não só a linguagem, porque linguagem qualquer um usa um conceito, mas saber trabalhar com a linguagem, saber trabalhar com o método, com a teoria,
Eu só sou capaz de fazer isso se eu leio. E aqui tem um grande problema, não basta que eu leia só a geografia. Se eu não voltar, por exemplo, estamos discutindo aqui o estruturalismo, tenho que voltar para ler o Levi-Strauss, por exemplo. Tenho que entender a questão da influência do neocantismo ou das teorias kantianas para a geografia. Eu tenho que ler o Kant. Eu quero entender um pouco mais do positivismo, tenho que ler o Comte, tenho que ler o Emile Durkheim. Eu não escapo desse tipo de discussão. E quando eu não leio, eu não proponho o debate como ele deve ser. E que retira a disciplina a possibilidade de um debate que se torna exclusivo de alguns entre os geógrafos, mas que não se torna uma marca comum a todos os que se formam na geografia. Esse ponto de vista me vem do fato de que professor aqui nesta casa, que é o mais importante centro de estudos geográficos do Brasil, tive a oportunidade, por vários anos sucessivos, de perguntar a alunos de pós-graduação o que consideravam ser a sua disciplina, sem obter resposta. Se obter resposta, se essa resposta não lhes é fornecida durante os cursos, exatamente por isso. Porque a recusa de enfrentar o objeto da geografia e o apelo a que se façam outros tipos de investigação. E a sugestão eloquentemente produzida para que se abandone o tratamento sério da questão central que é a nossa desta casa. Isto é, a sociedade vista através de um dos seus aspectos, o espaço. Pois é, a gente perde a oportunidade de discutir o espaço. Né? Recentemente voltamos a uma disciplina na USP, foi oferecida, acho que de maneira ocasional, né? Não se tornou da parte componente curricular fixo da grade horária da geografia na USP, que é a teoria geográfica do espaço, que é uma tentativa, creio eu, de retornar a alguns pressupostos importantes. Mas se a gente não sabe trabalhar o que é o espaço, a gente não sabe trabalhar a geografia. E isso realmente tem um déficit, ao qual o Milton Santos vai chamar a atenção que deveria ser trabalhado nos primeiros anos. Essa linguagem, essa discussão conceitual, eu ter a possibilidade de trabalhar a questão do espaço. Eu me lembro até hoje de uma discussão que tive com um dos professores do departamento de geografia, em que lhe questionei o que era o espaço geográfico, ao qual ele, em público, veio e, com uma forma de chacota, questionar a minha pergunta, dizendo que era uma pergunta fundamental. Pergunta que eu até hoje espero respostas dos professores, né? Respostas adequadas, como, por exemplo, o professor Antônio Carlos Robert Moraes deu lá no Geografia Pequena Crítica, que nem foi uma resposta, mas um caminho para começar a pensar essa resposta. Primeiro capítulo, objeto da geografia, em que a gente tem várias definições possíveis de objeto. Paisagem pela morfologia, o objeto é o espaço puro, o objeto é a relação determinística, possibilística, ou é uma igualdade entre o homem e o meio. O que é esse objeto? Como a gente delimita? Se eu não sei trabalhar o espaço, e saber trabalhar o espaço é conduzir ao que o próprio Milton Santos chamou na Constituição de uma espaciologia. O geógrafo deveria ser um espaciólogo. Isso daí que ele fala, inclusive, também lá no espaço geográfico como categoria filosófica, no texto. E também fala lá no Pensando o Espaço do Homem, de 1982. Esse espaciólogo ele tem que saber trabalhar o espaço em todas as dimensões. O geógrafo tem que ser um generalista do espaço. Ele tem que conhecer o espaço a partir da matemática, por exemplo. Saber a definição euclidiana de espaço e as novas mais recentes para a matemática. Senão ele é incapaz de entender as formas como esse espaço é pensado na nossa cultura. Incapaz de trabalhar. Essa visão generalística é muito importante. E a gente tem que ir para a filosofia, para a geografia, entendendo o que é esse espaço e o que está em jogo nesse espaço.
Como eu abordo? Não é só definir, como eu disse, mas saber trabalhar com o conceito. Isso é importante. Espaço é um território usado. Aqui nesse debate, ele está propondo essa ideia de espaço como território usado. Para que eu não me alongue muito nisso, em algum momento a gente faz um vídeo oportuno sobre o que está escrito no manifesto. Isso vai estar delimitado lá no manifesto capa amarela, né? Manifesto Papel Ativo da Geografia, na parte escrita. Mas esse território usado como o modo como me aproprio desse território. Daí o Milton Santos já fazia uma espécie de quebra epistemológica com noções clássicas sobre o conceito de território. Um outro livro interessante também é o Conceito de Território, na obra de Milton Santos, acredito que seja esse o nome, livro do professor Antônio Carlos Robert Moraes. Houve várias observações aqui a respeito dessa expressão. E houve também uma tentativa de anatemizar o uso dos adjetivos. Mas quem, na história da produção das ideias, encontrou ao mesmo tempo ideias e palavras? As palavras, já dizia o Kant, são o trabalho dos discípulos. Os mestres encontram as ideias. Os mestres funcionam com o arsenal de vocábulos presente em um dado momento da história, da disciplina e do seu país. E cada expressão tem como conteúdo um próprio debate da disciplina. Território usado como contraposição a território. A geografia, durante muito tempo, trabalhou com a ideia de território. A proposta que trouxemos é de que não seja o território em si que constitua o conceito, um dos conceitos do sistema de conceitos capaz de produzir uma teoria, mas o território usado num dado momento presente. E quem leu outras coisas do mesmo autor sabe que a noção de ação do seu espírito é algo que não se separa da noção de presente. Não a ação passada. Aqui a gente já viu exatamente isso, né? O Milton Santos ele faz uma separação entre território e território usado como dois conceitos diferentes. Isso é importante notar, essa variação, ela diz muito respeito com essa quebra de paradigma anterior, território com a delimitação de um Estado nacional. Aqui ele está trazendo o conceito de território usado num dado momento do presente. Quais são os usos que se fazem de um território? Daí sua relação com função, com forma, estrutura, processo. A gente pode ligar tudo isso a partir desse conceito. De ação do seu espírito é algo que não se separa da noção de presente. Não há ação passada, não há ação futura, só há ação presente. O território usado é um território do presente. O que se quer dizer com isso? É que o território de que se fala é aquele considerado com a presença das ações humanas, através de instituições, empresas, pessoas, grupos sociais, o que for. E é evidente que as frases, jamais frase alguma conteve a multiplicidade de ideias que um autor possa ter alcançado. Isso não existe. Essa é... Muito bem, a questão então que se põe é que o território usado é o território do presente, pois não há ação passada, não há ação futura. As ações que ocorrem no presente e que dão um dado uso ao território é o que define esse território usado, né? Esse território, então, que portanto é delimitado pelas ações e pelos usos, portanto, que se fazem. A reclamação de que esta frase ou tal outra frase não diz tudo, ela sugere uma
caricatura do próprio processo de redação, que é indispensavelmente um processo no qual o autor escolhe algumas frases, porque não pode usar todas. E ele supõe que o autor, o leitor advertido e não preguiçoso, vai encontrar em outro lugar exatamente o significado das palavras. Porque cada palavra tem, no discurso teórico, um lugar preciso. Sem essa precisão, não há teoria possível de fazer-se. E sem essa precisão, não há discussão honesta possível. A discussão honesta entre pessoas do domínio intelectual é apenas possível se claramente exprimo. Antes, o que pretendo propor, não posso esconder no discurso fatuo. Se eu quero que a discussão seja séria e não fátua, como tantas vezes acontece. Então, a questão da produção dos conceitos. Bem, até aqui o Milton veio falando um pouco mais, né, sobre essa questão de como a gente não pode resumir o autor à frase, certo? Ah, e pressupondo também que e por que isso, né? Porque muitos professores ali criticaram um ponto ou outro que estava expresso numa frase, inclusive criticou coisas que estavam para além do que se pressupõe a estrutura de um manifesto. O manifesto ele não se pressupõe explicitar tudo, mas apresentar algumas questões centrais, mais numa forma de denúncia do que de elaboração teórica, né? E o que se teve de muita crítica foi a respeito de elaborações teóricas, mas uma frase, né, tirada de contexto ou uma única frase não traz o arcabouço de ideias e já se pressupõe também que se conheça ideias anteriores do próprio autor. É isso que ele chama a atenção, porque em muitos sentidos foi feita uma espécie de crítica no sentido de para além do que se propunha, né, o manifesto. Que juntos produzem uma teorização indispensável para buscar entender a realidade. E aqui nós estamos na faculdade de geografia. E quem não vier aqui para estudar geografia, estudar ensinando ou estudar estudando, está faltando com o seu dever para com a universidade, para com a sociedade. O nosso primeiro dever de correção intelectual e também moral é essa subordinação do nosso trabalho ao objetivo que declaramos ser o nosso. Não podemos declarar uma coisa e fazer outra. E, sobretudo, não podemos declarar uma coisa e fazer nada, como tantas vezes acontece. A questão do método não tem que ver com a questão da metodologia. A metodologia, ela é uma camisa de força. É uma extremidade, a extremidade mais extrema. Mas a questão do método, ela é central. Ela é central porque é ela que coloca as questões. As questões a quê? A realidade. Mas que realidade? Toda a realidade. Método não tem nada a ver com metodologia. Muito bem. O que está querendo dizer aqui no fundo, né? A metodologia, a gente poderia entender ela como o estudo dos métodos, mas aqui entendendo essa metodologia como uma espécie de camisa de força, né? Quer dizer, a metodologia é aquilo que diz, bom, meu método tem que ir até aqui, e daqui ele não pode passar. Né? O estudo do meu método diz, eu só posso vir até aqui. Se eu passei daqui, eu sou estruturalista. Se eu passei daqui, eu sou positivista. Se eu passei daqui, eu sou funcionalista. Então é isso que o Milton está dizendo. Olha, não pode ser uma camisa de força a metodologia. Falar, você só pode vir até aqui.
né? O método ele é central porque ele pressupõe que eu tenho vários caminhos, né? Método, né, do grego meta, através de, e rodos, caminho, método, caminho pelo qual eu procuro responder às questões da minha análise. Mas a metodologia é uma camisa de força, porque ela está me impondo certos limites, que às vezes são importantes, de fato, para que não vire tudo uma salada, mas que não precisa ser rigoroso, não precisa ser uma camisa de força. O próprio Milton dizia, quando perguntado, você é marxista? Ele dizia, eu não sou marxista, eu sou marxizante. Quer dizer, eu não vou me definir pelo um ista. Eu não sou seguidor de uma seita. E a despeito disso, até o próprio Marx não gostava do termo marxista, né? Então, eu não sou seguidor de uma seita. Eu tenho o meu próprio pensamento que eu estou elaborando com o auxílio de Marx. Só que não pode se resumir a esse autor. Tem que caminhar para além. Muitas vezes a geografia crítica usa a metodologia como uma camisa de força. É o marxismo de um nível tão grande, às vezes, que muitos recusam até estudar, por exemplo, os autores da Escola de Frankfurt, que dizem que ali já deu uma descaminhada no que é o marxismo. Quando o próprio Milton estava lá estudando Sartre, Husserl, Kant, Leibniz e muitos outros filósofos muito importantes para a gente pensar a geografia. Então, esse é um grande perigo. A metodologia é uma camisa de força. Ou será um aspecto da realidade que elegemos para, que privilegiamos para o nosso escrutínio intelectual. O método tem a centralidade das disciplinas e é por isso que ele evolui com a história. Não quero citar o meu próprio exemplo, mas tive a sorte de viver muito, o que me permitiu mudar frequentemente ao longo da vida. Tudo bem, não é uma camisa de força, né? O método, ele tem que variar segundo o momento histórico, porque até certo ponto ele dá conta de explicar algumas coisas e depois ele não dá mais conta. E por isso a leitura atualizada é muito importante. O que hoje a gente vê na geografia é uma leitura que nunca se atualizou, né? Que a gente está deixando tanto pressupostos antigos quanto novos de lado. A gente começou, se perdeu na geografia crítica, o que a gente tem agora é essa geografia marxista, tem vários outros tipos de geografia, também não vou ser, não vou cometer aqui o erro de dizer que só tem a geografia crítica, mas que esquece, se a geografia crítica é o nosso princípio para continuar caminhando, ela não pode esquecer o que veio antes e nem pode esquecer o que veio depois. Ela existe hoje, mas o que veio depois é o quê? O que está sendo produzido agora. O que está sendo produzido agora. A gente precisa ler os leituras, fazer as leituras de ponta, que muitas vezes, inclusive, muitos geógrafos não querem trabalhar, porque essas leituras de ponta é mais seguro você caminhar com as leituras mais antigas, consolidadas, muita gente já trabalhou. Trabalhar com leitura de ponta, propor o novo, é se arriscar constantemente, porque não está nada posto, não está nada construído, é se arriscar, é propor o novo, é errar. E isso não ocorre. É uma falta de coragem somada a uma falta de preguiça, muitas vezes. Uma falta de preguiça, não, há uma grande preguiça. Os livros que me fizeram a honra de citar aqui mostram que o método que primeiro propus não é o método que por último propus, porque eu havia próprio mudado, mas sobretudo o mundo havia mudado. E como não pretendo ser um filósofo, aliás, duvido que os filósofos possam nos ajudar nas circunstâncias atuais do mundo a fazer progredir a disciplina. O Milton dizia muito isso, né? Duvido muito que os filósofos possam nos ajudar. Mas eu sempre entendi essa frase, inclusive que é dita nos livros, eu sempre entendi um pouco essa frase no sentido de que se a gente quer construir uma geografia adequada, são os geógrafos que têm que fazer isso, não os filósofos. Não quer dizer que a gente não deva recorrer à filosofia, mas são os geógrafos que têm a condição de trabalhar uma verdadeira geografia, e não os filósofos. Eu sempre entendi mais por esse caminho. E eu acho que é o mais correto de ser entendido aqui. Aqui a gente está fazendo exercício de hermenêutica, de interpretação, né? Então eu sempre entendi mais nesse caminho, porque seria
um desrespeito do Milton com ele mesmo, dizer que a filosofia não pode nos ajudar no sentido de que não devemos recorrer à filosofia. Porque ele é tributário de todos esses filósofos que ele cita extensivamente e intensivamente em todos os seus livros, além de geógrafos. Então, a filosofia ela pode nos ajudar, os filósofos não. Eu entendo mais nesse sentido. Filosofia contribui muito para o nosso pensamento, os filósofos não, ou seja, a disciplina, o campo de pensamento, sim. As pessoas, a pessoa do filósofo não vai fazer progredir a geografia. Só os geógrafos podem fazer isso. E nisso eu concordo 100% com Milton Santos, que o filósofo não tem condição de entender a complexidade das discussões que envolvem a geografia. Pode trabalhar segundo outros caminhos, que podem até conduzir a caminhos paralelos. Mas quem tem o foco do que é a geografia é o geógrafo. Ou seja, a geografia não tem que se tornar uma filosofia, mas tem que se apoiar na filosofia, tem que ser, antes de tudo, uma filosofia, para depois constituir como geografia. Essa é a questão. O que me cabia era produzir algo que pudesse fazer avançar a disciplina. Avançar a disciplina para quê? Para permitir que discutamos com outros, para permitir que discutamos com a sociedade, para permitir que ofereçamos a nossa contribuição ao conhecimento do mundo, no mundo todo. O espaço geográfico é, pois, uma totalidade menor. Nós sabemos todos que há a grande totalidade, que é o universo, e há totalidades menores. Essas noções de totalidade estão muito relacionadas à própria noção de estrutura, né? Existem estruturas maiores e menores. Então, às vezes soa estranho a gente falar de totalidade maior ou menor. Totalidade, segundo algumas linhas filosóficas, ela é a totalidade, maior ou menor, não existiria esse princípio. Mas aqui parece muito relacionado à ideia de estrutura. Ou seja, a totalidade, estruturas menores e estruturas maiores, de modo que o espaço geográfico não é a maior totalidade é o universo, certo? Ele é uma das totalidades no interior de uma totalidade maior e que conversa com outras totalidades, certo? Ou seja, por isso mesmo o espaço geográfico ele não é ele pode ser abstraído, só que ele não pode ser empiricamente observado a partir dessa abstração, porque eu não posso separar o espaço do homem. Daí que a geografia é sempre geografia humana. Não tem como escapar. São, por exemplo, a totalidade do espaço geográfico. Essa totalidade do espaço geográfico que não pode, no nosso trabalho, se reduzir a um anúncio, nem a um enunciado. Ela exige proposições intelectuais, não um conceito separado, mas um conjunto de conceitos que formem sistema, isto é, que uns sustentem os outros. Muito bem, é exatamente aí que veio uma das críticas que eu fiz aqui no vídeo. Quando eu tomo um conceito separado do seu autor, bom, eu posso fazer isso. Pegar um conceito do Milton, ok. Mas a questão é, como eu relaciono ele numa totalidade? A questão é que eu não posso utilizar conceitos. Tem o conceito de paisagem que eu achei lá no Milton Santos, nas Metamorfoses do Espaço Habitado, no Pensando no Espaço do Homem, ou lá na Natureza do Espaço. Peguei lá e estou trabalhando com esse conceito. O que isso quer dizer, né? Primeiro que eu não sei como esse conceito está no interior da sua obra, como ele foi debatido, quais são os seus limites epistemológicos. Depois que, será que é justo separar um conceito da obra do autor? Tudo bem, é justo quando eu posso retirar esse conceito para inserir ele num outro conjunto. Ou seja, quando eu pego um conceito como o conceito de paisagem, quero aplicar ele para falar de urbanismo, e aí eu tenho um outro conjunto de conceitos associados, de modo que esse conceito ele pode se transformar, se manter o mesmo, mas não usado individualmente. Por isso que eu falei que o Milton Santos ele é muito vítima desse self-service. Eu vou lá, abro um livro do Milton e falo, esse daqui me agradou, esse conceito de paisagem, é esse que eu vou usar.
mas não tem aquela discussão do porquê que eu estou usando, do como isso está dentro da obra, quais são os limites epistemológicos quando o Milton utilizou e quais são os limites da minha nova pesquisa. Então, o que eu vi muito, que eu vejo muito quando eu leio as teses de dissertação de mestrado na USP, é isso, é um conceito separado do conjunto, para falar de uma coisa ou outra, muitas vezes não atualizado. Eu acho que o Milton Santos veria com maus olhos isso, né? Pessoas pegando seus conceitos e utilizando de maneira arbitrária. Isso é perigoso. Não estou dizendo que quando eu pego um conceito, eu preciso elaborar uma tese para explicar o conceito. Não. Mas que ou eu pego um conceito para relacionar a outro conjunto de conceitos, e daí eu preciso explicar essa movimentação, ou eu pego um conceito e delimita esse conceito segundo o autor. Mas geralmente o que é? Eu pego uma definição e aí é isso, é o conceito definido por uma frase, numa obra tal, e passo a trabalhar assim. Isso é um grande perigo, né? Então, eu preciso ser sistemático na minha análise. Essa é a questão. Que uns dependam dos outros, que uns, de alguma forma, generem os outros a partir de uma decisão intelectual prévia, isto é, a da escolha do objeto com o qual estamos tratando, que é o nosso primeiro dever com o nosso leitor, o nosso ouvinte, o nosso aluno, é claramente exprimir a nossa posição intelectual, porque esse é o nosso trabalho. Inclusive o nosso trabalho político, primeiro intelectual. É isso que me parece ser o trabalho que os geógrafos precisam fazer, e esse é o trabalho que muitos geógrafos já fazem. Esse é o trabalho que devemos aprender para ensinar, de forma que não forneçamos aos nossos alunos discursos apenas, enunciados apenas. Isso é criminoso em relação aos estudantes. Tanto fugir do tema. É criminoso mesmo, né? A gente trabalhar, como muitas vezes se trabalha na universidade, e ainda hoje se trabalha dessa maneira, primária, isso é desrespeitoso. A gente precisa aprofundar a discussão e esperar que nossos alunos sejam cobrados no nível dessa discussão. Não adianta trazer o simplório. Eu preciso enfrentar o difícil. Preciso me aventurar naquilo. E o que muitas vezes a gente vê é o simplório, mais desse simplório. Isso é criminoso, né? Muitas vezes o próprio professor universitário não está preparado para uma discussão que muitas vezes o próprio Milton já havia realizado ali. E que às vezes a gente sente esse despreparo. Não é? Então, abrir para que a gente saia dessa geografia que, em muitos momentos, eu me senti ali numa aula de ensino médio, esperando que fosse se discutir algo mais aprofundado. Eu entendo as dificuldades que a gente tem na geografia, na própria formação básica dos nossos alunos, mas deduzir que, por isso, eles não são capazes de fazer um debate mais aprofundado é um desrespeito com eles. E a gente, sabendo disso, a gente precisaria criar as bases para que esse debate fosse feito, o que também não se faz. Senão isso vira uma desculpa sempre, para nossos alunos não estão preparados para esse tipo de debate. E a gente não prepara também. Nunca fazemos nada. A gente precisa aprofundar esse debate para que a gente esteja preparado a enfrentá-lo. E o próprio Milton vai dizer, isso daí deveria ser trabalho dos primeiros anos na universidade. É criminoso em relação aos estudantes, quanto não lhes apresentar de modo claro qual é o objeto de que estamos tratando. Porque, do contrário, podemos dizer a todos os outros: trato de tudo, porque não trato de nada. E se torna muito fácil a crítica quando se parte de coisa nenhuma. Muito bem, é isso. Se o espaço geográfico é tudo, então ele não é nada. E a geografia é a mesma coisa. Se eu não tenho meu objeto definido, e se eu não trabalho ele no nível da discussão, da análise que é proposta, isso gera todo tipo de loucura. São os alunos próprios da geografia que sintomaticamente exprimem isso, quando, por exemplo, fazem pesquisas que não têm nada a ver com o espaço geográfico. Eu vi gente, por exemplo, querendo pesquisar sobre tatuagem. E aí, como a gente fala do espaço geográfico? Há uma forma de fazer essa correlação.
Mas o que eu vejo é que a geografia vai se tornando, muitas vezes, uma discussão que esquece do espaço. Porque como os alunos vão trabalhar o espaço, se a eles não é oferecida a dimensão do que é o espaço? Esse é um grande problema. Posições. Eu imagino que o senhor tem algo a dizer. Eu vou lhe deixar dizer. Se não tem algo a dizer, ouça religiosamente o que estou dizendo. Porque esse é o seu trabalho. Da mesma maneira que eu estou dizendo as coisas religiosamente. O seu trabalho é ouvi-las religiosamente. Vou sair. Vamos então, primeira parte dessa análise, provavelmente esse vídeo vai ser dividido nos três, que aos poucos vão chegando aí. Então, só para vocês delimitarem, paramos em 1 hora 46 minutos e 2 segundos. E terminamos com essa pancada do professor Milton sobre a fala e a escuta religiosa. Terminamos com essa pancada, não é mesmo? E aqui é um ótimo ponto para a gente terminar essa primeira parte. Isso precisaria ser resgatado. Esse debate precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado. E creio eu que não se resgata porque atinge a maioria dos que talvez resgatassem. Atingem muitos que não estão fazendo seu trabalho de ler, de escrever, de produzir, de pensar. E essa última fala, ouvir e falar religiosamente. O Milton já utilizou em outros momentos essa metáfora, e eu acho ela sublime, maravilhosa. Ouvir e falar religiosamente pressupõe o cuidado com a fala, o cuidado com a escuta. Falar, aí eu trago até o Adorno, quando o Adorno, introdução do livro Adorno, Educação e Emancipação, tem um trecho de uma fala do Adorno, que ele diz, a palavra falada não é a palavra escrita. Por isso, Educação e Emancipação foi o livro feito com artigos escritos e outros artigos transcritos de falas do Adorno, Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt. E ali o que o Adorno coloca é, a fala escrita ela é mais rigorosa que a falada. Talvez se eu falasse como escrevo, ninguém realmente fosse entender, porque a palavra escrita ela demanda uma outra forma de interpretação e um outro tempo. A forma da fala falada, ela é efêmera, transitória. Isso lembra muito o princípio socrático, né? De que o falado é transitório e de que o escrito fixaria o sentido das coisas. Daí o Sócrates não ter escrito nada, mas ter sido registrado pelo Platão. Então essa questão de fala religiosa, mesmo quando eu falo, eu tenho que ter a dimensão das minhas palavras. Eu tenho que ser sistemático na minha fala. E mesmo quando eu escuto, escutar religiosamente. Acho que isso falta muito à faculdade. Porque é o que eu vi muito. E mais uma vez, eu não estou generalizando, é porque esse vídeo é mais para falar de um lado ruim que a gente experiencia na universidade. Mas tem exemplos maravilhosos. A universidade não é só isso. Quero deixar bem claro. Mas em diversos momentos é aquilo, é o falar, professor que falou, e aconteceu uma professora falar do conceito de substância em Descartes e não poder me explicar o que é isso. Mas, professora, afinal de contas, o que é substância em Descartes? Eu não sei. Então, quer dizer que a senhora está discutindo, usando uma linguagem que a senhora não sabe definir? Sabe? Falar religiosamente e escutar religiosamente, é o espaço da escuta. Muitas vezes os professores também não garantem a escuta dos alunos que propõem os debates. Isso eu acho fundamental. E eu acho que a gente está conduzindo a nossa geografia de uma maneira muito ruim. A gente precisaria criar as bases para que esses debates fossem intensificados da melhor maneira possível, ainda na graduação. Esses não são conteúdos da pós, são da graduação. A gente deveria ter uma base eficiente, produtiva para discutir espaço geográfico. E deveria discutir nesse nível. Isso foi, em diversos momentos, oferecido. Mas isso precisaria ser sistematicamente oferecido. Foi oferecido por grandes professores que produziram muito do meu pensamento, construíram em conjunto.
mas que deixa a desejar muitas vezes. E, de um modo geral, isso prejudica muito a geografia, principalmente na falta de novos intelectuais. Estou esperando pelos novos intelectuais. E como eles não vêm, cabe a nós, né? Escrever, né? E ler, né? Pressupondo que um primeiro passo, singelo, tímido ainda, é escrever um livro, para depois, através de pesquisas, de debates, aprofundar essas ideias. Certo? Então é isso. A gente não pode se acovardar diante das outras ciências, nem diante da nossa própria. A gente tem que tratar ela no nível que ela merece, nos valorizando e valorizando a nossa ciência. Essa é a minha pequena contribuição para isso. Certo, pessoal? Bom, logo mais surge a parte 2 em algum momento aí no canal. Por enquanto é isso. Deixem suas impressões sobre os comentários, sobre o vídeo, o que você acha desse debate do professor Milton Santos e até a próxima.